Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Amém? Vamos, a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, na Sala dos Homens, nesse dia 2 de maio de 2021. Amém? Vamos, como de costume, iniciar orando. Vamos fazer aqui as orações pela aula, para que Deus possa falar ao nosso coração, edificar as nossas vidas, realmente, abençoar-nos com o conhecimento dEle e também orar pelas ofertas. Já vai colocando a sua mão diante de Deus para ofertar ao Senhor. Alguns estão transferindo dinheiro diretamente para a conta, outros estão levando ao culto. Hoje nós temos dois momentos, dois cultos na ceia do Senhor para poder levar as nossas ofertas, duas oportunidades que a gente pode estar usando. Então, vamos orar, pedir a direção de Deus. Amém? Senhor, obrigado, Deus, pelo privilégio, pela graça, pela oportunidade, ó Deus, de mais uma vez, ó Deus, preparar algo, ó Deus, que o Senhor tem falado ao meu coração, preparar algo, ó Deus, para compartilhar com a tua igreja, Pai. O meu pedido, a minha oração é que o Senhor abençoe, ó Deus, o teu povo, que através da minha vida, o Senhor e o teu Espírito Santo, ó Deus, fale aos corações, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, ó Papai, dê entendimento, dê conhecimento, ó Deus, da tua palavra, do Senhor, ó Deus, e que a tua igreja possa ser edificada, abençoada, Pai. Aproveito também, ó Deus, e oro pelas ofertas, Deus. Estarei transferindo a minha oferta, ó Deus, logo mais, e peço que o Senhor, meu Deus, a receba, que o Senhor, meu Deus, ó Papai, use, ó Deus, tudo que tem sido recolhido para abençoar o teu reino, para abençoar a tua obra, para a manutenção, ó Deus, do aprisco, Pai, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa abençoar as vidas, ó Deus, que com suas mãos levantadas, com a sua oferta, possam estar, ó Deus, ó Papai, entregando os seus corações ao Senhor, e o Senhor possa abençoar-nos, ó Deus, ó Papai, olhar, ó Deus, por o nosso trabalho, as nossas dispensas, que nunca nos falte a tua provisão, a tua bondade, a tua fidelidade, a tua misericórdia, Pai. Eu te louvo, ó Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Vamos começar? Pegue a tua Bíblia, Pegue a palavra de Deus. Gosto sempre de enfatizar, eu estou usando aqui o PowerPoint como recurso virtual, mas acompanhe através da tua Bíblia. Amém? Nós vamos ler 2 versículos. Enquanto você abre aí o primeiro, o nome dessa aula eu dei como a fé real. A gente vai ver ao longo da aula o porquê desse nome. Então vamos lá, Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Agora eu vou ler o Hebreus, dá uma pausa aí no teu vídeo enquanto você abre, depois você solta o vídeo de novo para acompanhar a leitura. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, vamos avaliar um pouquinho melhor os 2 versículos. O de Romanos mostra que para adquirirmos fé, precisamos ouvir Deus falar através da sua palavra. Já o versículo de Hebreus nos mostra que antes Deus falava de várias maneiras, várias formas, através de profetas. Em alguns casos ele apareceu para alguns conforme o seu propósito, o seu plano para aquela pessoa, para aquilo que Deus mesmo queria fazer. Mas hoje Deus ele deixa claro que nos fala através do seu Filho Jesus Cristo. Pegando o gancho, já com a pregação do pastor Hildo, eu me lembro que várias vezes, ele sempre enfatiza que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Ele reforça ainda para a gente focar nos evangelhos que falam e mostram a vida de Jesus. Então, me lembrei disso na hora, quando li esse versículo de Hebreus, que fala, que Deus ele fala através do seu Filho. O pastor sempre enfatiza isso, Conheça
os passos de Jesus, conheça a vida de Jesus, o que ele fez, o que ele falou, preste atenção nestas coisas. Então não é à toa, né, esse conselho do pastor Hildo, pois a própria palavra de Deus ela nos alerta que para ouvir Deus falar precisamos prestar atenção no seu Filho Jesus Cristo. Amém? Vamos agora, né, reler o texto de Hebreus, mas considerando mais 2 versículos, né? Eu acrescentei mais 2 versículos para a gente ir um pouquinho além dessa leitura, né? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então aqui a gente percebe que Jesus Cristo ele é o herdeiro de tudo que vem de Deus. Entendemos aqui porque Deus dá tanta importância ao seu Filho. Olha quantas características, quantas coisas Deus falou do seu Filho. Ainda prestando atenção em Jesus, né, a gente percebe que Jesus Cristo é a expressa imagem de Deus, como diz o versículo. Né? Jesus afirmou que quem enxergá-lo também enxergará o Pai. Isso aqui a gente pega o gancho aqui, faz, né, uma conexão com João 14, de 6 a 11. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Aqui Jesus já estava falando, se você conhecesse, né, e você já tem visto e já conhece. Por quê? Vamos lá a resposta. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Aqui Jesus enfatiza, né, que ele e o Pai estavam ali conectados, estavam juntos, né? Ele estava dizendo que estava no Pai e o Pai estava nele. Então, aqui a gente percebe, né, que quem então enxerga Jesus, enxerga também o Pai. Jesus Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, aqui também fazendo um link, né, uma conexão com outro versículo, Jesus não limita o que podemos alcançar através do seu poder e da sua palavra. Está lá em João 15, de 7 a 8. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então aqui a gente percebe nesse versículo que Deus ele tem prazer, né, que nós venhamos a dar muitos frutos. Então é importante a gente entender que é interesse de Deus também. E deve haver esse mesmo interesse de nós para com Deus também. Jesus Cristo fez a purificação dos nossos pecados, é o que diz, né, o versículo que a gente leu lá atrás. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Isso também é confirmado na profecia de Isaías, né, 53, 4, 5. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Existe comprovação também em outros versículos do Novo Testamento, mas eu quis, incluir esse daqui. Jesus está com Deus neste momento, é o que o versículo também fala,
Então percebam aqui que a gente só, né, até agora nós só falamos sobre Jesus Cristo. Então Deus nos alerta sobre a importância que Jesus Cristo tem para ele. Então fica o alerta, a gente vai ver mais à frente na aula o porquê que eu quis dar essa ênfase aqui em Jesus. Né? A pregação do pastor Hildo, né, ela focou bastante a questão da fé. Se temos, não temos, se temos bastante, se temos pouca, se ela funciona, se não funciona. E aí, o que é a fé? E pela palavra de Deus a gente consegue, né, essa resposta. Né? Está lá em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E aí eu, né, pensando, né, em tudo isso, né, tem gente que diz que tem fé, que acredita em Deus, mas não conhece nada sobre a Bíblia. Né? Tem gente que diz que tem fé, que acredita em Deus, conhece algumas coisas da Bíblia, mas não conhece realmente a Deus. Não tem um relacionamento com Deus, não consegue ouvir Deus falar, né, com ela. Tem gente que diz que tem fé, que acredita que o universo vai conspirar a seu favor. Né? Aí a fé está direcionada ao universo. Né? Quem é ou o que é o universo. Né? Então, enfim, a gente vai falar um pouco mais à frente. Tem gente que diz que tem fé, que acredita, né, no tal da deixa a vida me levar. Vida leva eu. Tem até uma canção aí que fala disso. Né? Tem gente que diz que tem fé, que né, e por ela se considerar uma pessoa boa, ela vai receber só coisas boas, né? Vem aquela história, né, de que, né, eu jogo energias boas, eu vai me retornar coisas boas também, enfim, né? Várias fés, né, tipos de fé. Tem gente que diz que tem fé, mas que só acredita naquilo que possui, só acredita naquilo que seu dinheiro pode comprar, só acredita, dando um exemplo aqui, eu acredito no meu convênio médico, no hospital top que eu tenho acesso, naquele médico que eu, né, conheço, né, só acredita nas coisas que possui. Né? Então a gente percebe que tem fé de todo lado, de todas as formas. Né? A grande questão é que quando estas coisas faltam, quando o universo não manda nada, quando as energias boas que eu estou mandando elas não retornam da mesma maneira, quando a vida leva eu e leva para caminhos que eu não queria ir, né, quando tudo isso, né, quando essas coisas falham, faltam, a pessoa percebe que a fé dela não funcionou, não foi legal. Né? É uma fé morta. É aí, né, que a gente muitas vezes começamos, né, aí eu passo a falar, né, de mim mesmo, né, de nós todos seres humanos, né, é aí que muitas vezes a gente começa a racionalizar as coisas, a aceitar tudo que vem sobre nós como vontade de Deus. O que veio de bom, de bem, muito legal, obrigado Deus, coisa muito boa. O que vem de ruim, obrigado Deus, né, é a sua vontade. Né? E Deus muitas vezes tem, né, situações que a gente não compreende, mas Deus ele tem propósitos, né? Por detrás de coisas boas, por detrás de lutas também, Deus tem propósitos, né? Mas será que, né, essa é a fé que a gente precisa ter? O que vier eu aceito numa boa? Então, essa racionalização, né, a gente precisa questionar. O fato, né, é que muitas vezes não sabemos o que Deus pensa sobre a situação específica que estamos vivendo. Às vezes a gente conhece um versículo, uma meia dúzia de versículos, mas efetivamente conhecer a vontade de Deus para a minha vida naquela determinada situação, às vezes eu fico boiando ali, acabo não sabendo, né? Nós muitas vezes passamos por isso, né? Seja crente, não crente, né? Não estou aqui falando só dos ímpios, aqueles que não conhecem a palavra de Deus. O crente também passa pelas mesmas situações, né? Então é necessário aqui entender algumas coisas, é necessário entender que a fé ela precisa estar embasada em alguma coisa real, verdadeira e viva. Então, a gente vai ver um pouco mais à frente aqui. Então dizer que, né, o tal da deixa a vida me levar é fé, não é real, porque aconteça o que acontecer,
eu vou aceitar aquilo como sendo o melhor para a minha vida. Se vier coisas boas, ok. Se vier coisas ruins, ok. Afinal, deixa a vida me levar. Então, está claro aqui que eu não estou esperando nada e não estou buscando nada. Então, eu não chamaria isso de fé. Dizer que o universo também vai me abençoar é algo muito abstrato, meio vazio, que acaba também né, não sendo real. Não há alguém ou algo para respaldar aquilo que eu estou pedindo e esperando. Eu vou pedir para o tal do universo. E aí, como respaldado em quê? Como é que eu, eu vou esperar, né? Quem que me garante, né? Quem é esse tal de universo para me garantir se eu vou receber ou não? Então, de novo, é algo muito abstrato, meio sem direção, sem apoio algum, né, para veracidade e para cumprir, digamos assim, qualquer tipo de promessa. É necessário, então, entender onde estão realmente direcionados os meus olhos, né, os nossos olhos e as coisas que realmente eu me apego e eu acredito. Então, eu preciso entender isso. Eu preciso, né? Eu, individualmente, nós precisamos entender onde estão focados os nossos olhos realmente. Né? O pastor Hildo comentou que hoje em dia, né, tem sido muito difícil acreditar em Deus, porque a gente se apega a tantas coisas, né, antes de Deus, quando na verdade Deus deveria ser o primeiro recurso, né, a primeira pessoa a procurarmos, né, o primeiro recurso a buscar. E óbvio, Deus ele usa ferramentas, né, que a gente conhece, a medicina, a ciência. Eu não estou falando só, né, de doença, mas no geral, naquilo que conhecemos, Deus usa as coisas que conhecemos, mas como primeira opção em buscar, em pedir, deveríamos fazer, né, isso a Deus. Né? Então, mas isso muitas vezes não acontece, porque a gente tem muitos recursos, né, disponíveis, a gente acaba se apegando nestas coisas, né? Então, dei alguns exemplos aqui. Se eu preciso de dinheiro, eu tenho meus amigos, eu tenho a família, eu tenho o banco para pedir empréstimo. Ou empresta um dinheirinho aí depois eu te pago, né, para um amigo, para a família. Se eu estou doente, vou direto nos médicos, no hospital, no pronto-socorro, vou lá, eu tenho certeza que tem um remedinho para passar qualquer coisa, para resolver qualquer coisa. Né? Se eu estou cansado, puxa, preciso, né, tomar vitamina, ou preciso viajar, eu preciso sair, espairecer. Se estou com qualquer problema, eu busco primeiro os recursos que conheço neste mundo. Né? Então, isso o pastor enfatizava que é bastante difícil hoje em dia as pessoas crerem em Deus, porque elas se apegam a tudo que elas têm primeiro, né, como recurso natural. Né? E fora isso, né, também coloquei até o título desse slide de a fé contrária. A gente é bombardeado, né, além de se apegar às coisas que conhecemos, né, e por isso, né, porque a gente conhece, a gente acredita que pode nos ajudar em momentos de angústia, momentos de dificuldade, né, há ainda um problema gerado pelo bombardeio de informações que a gente passa no dia a dia, seja através de televisão, internet, mídia social, conversa entre as pessoas, né? Então a gente acaba se alimentando de tanta coisa, né? Desgraça, problemas alheios que acreditamos estar presos nessas situações, né? Quem nunca, né, viu uma reportagem lá de um assalto e ficou com medo de sair na rua e ser assaltado? Quem, né, nunca viu uma informação sobre uma determinada doença? A gente tem passado aí, né, o Covid e a gente já acha que pode pegar a tal da doença. Então, eu vi uma notícia sobre desemprego, eu já acho que vou perder o meu emprego. A doença nem chegou, eu já estou preocupado com a minha saúde, eu já preciso me cuidar. A violência, a calamidade, os problemas que eu vejo acontecendo em outros lugares já me deixam com medo, preso em pânico. Então,
esse bombardeio de informações às vezes deixa a gente preso numa prisão emocional e até espiritual, sem sequer realmente essas coisas terem nos alcançado. Então é importante a gente também entender essa fé contrária. Às vezes a gente vive nessa antifé, né? E eu já recebo as coisas ruins na minha vida, mesmo elas nem tendo acontecido ainda, né? E se é que vão acontecer. Para isso, né, a gente vai ver aqui promessas, né? Vai ver a questão da fé, como que a gente, né, pode buscar uma fé verdadeira, uma fé real para as nossas vidas, né? De novo, né, também aqui eu não estou enfatizando ou dizendo que não precisamos nos preocupar com trabalho, saúde, com descanso, com lazer, não estou dizendo isso, né? A questão aqui é saber lidar com o que a gente vê e ouve, né? E como a gente deixa isso entrar no nosso coração. Então, como essas coisas penetram nas nossas vidas, né? Será que eu vejo algo ruim e puxo aquilo para a minha vida? Ou, né, é óbvio, a gente vê uma notícia, a gente, né, é levado ao sentimento daquela situação, mas não necessariamente tem que puxar aquilo para a nossa vida, né? Então é importante lidar com isso, gerenciar essas situações, como que a gente se alimenta dessas coisas. O pastor Hildo ainda ressaltou, né, questões sobre fé para alcançarmos a cura, né? Como eu estava comentando, a gente está nesse momento de pandemia e foi o pastor Hildo falou da fé voltada à cura, né? Então vamos voltar ao versículo de Hebreus 11:1 para analisá-lo melhor, né? De novo, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Firme fundamento é algo que não é abalado por dúvidas, ou seja, uma firmeza, né, fundamentada mesmo. Eu não tenho problema com dúvida, né? Quando eu tenho esse fundamento firme aí, eu não tenho dúvida, não fico, será, se. É um firme fundamento, vai acontecer, né? Ou seja, eu acredito que vou receber as coisas que eu espero. Esse firme fundamento também é a prova das coisas que eu não vejo. Quando a gente tem certeza absoluta, mesmo ela ainda não tendo acontecido, já não ter acontecido, melhor dizendo, a gente tem certeza que ela vai acontecer, que ela vai chegar. Então esse firme fundamento, ele tanto ajuda a acreditar que vou receber, como já é certeza, é a prova, vai chegar. Não me preocupo com isso, né? Eu espero algo e acredito tão firmemente que vou receber, mesmo não vendo ainda sinais da materialização dessa coisa. Então, falando de cura, eu tenho certeza que ela vai chegar. Amanhã, depois de amanhã, e aí vai. Eu tenho certeza que ela vai chegar. Né? Imediato, enfim. Né? Esse é o firme fundamento. Mas como acreditar em alguém tão firmemente assim como fala o versículo? Né? Como é que eu acredito assim piamente, assim, sem dúvida? Né? O pastor Hildo, né, falou durante sua pregação, nos contou esse segredo sobre, né, para alcançar essa fé. É necessário ouvir Deus falar. E é necessário ouvir Deus falar comigo, de maneira individual, né, direto para mim. Então, e Deus fala, né, como já vimos no outro texto, através do seu Filho Jesus e sua palavra. Né? E o seu Filho Jesus, né, está lá contido na palavra de Deus. A fé, então, está baseada no que está escrito nas Escrituras Sagradas. Né? O pastor Hildo, ele compartilhou com a gente essa conclusão. Me fugiu a palavra, né? O pastor Hildo me, né, compartilhou essa conclusão do que realmente é a fé real, né? Deus então precisa falar. E aí eu, né, como eu já mencionei antes, que a fé precisa estar embasada em alguma coisa real, verdadeira, viva, eu volto, né, a um questionamento, né? Como eu acreditar que Jesus Cristo é real?
Como acreditar que Jesus Cristo está vivo, né? Eu compartilho aqui Marcos 16, 17 a 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu sublinhei aqui: estes sinais seguirão aos que crerem. Né? E eu coloquei aqui, né? O que são os sinais senão milagres de Deus acontecendo com o ser humano, milagres do mundo espiritual que se materializam em nosso mundo físico? Então, como que eu vou acreditar que Jesus é real? Vendo os sinais. E como eu vou ver os sinais? A gente vai ver mais à frente. Nesse mesmo slide já está aqui. Ó. Eu compartilhei na última aula da EBD. Eu falava sobre os 5 pontos para garantir um evangelismo correto, né? Segundo o que a Bíblia nos ensina, que devemos apresentar aos que ainda não conhecem, não conhecem o plano da salvação. E aí eu coloco aqui os 5 pontos reforçam, né, os passos iniciais que o homem precisa dar para criar e iniciar o seu relacionamento com Deus. Então, como eu vou acreditar que Jesus Cristo é real? Né? A partir do momento que eu começar um relacionamento com Deus, iniciar esse relacionamento, eu vou dando um passo, né? Serão passos que eu vou dando em direção, cada vez mais em direção a Deus, e nestes passos, digamos assim, a gente vai crescendo, vai evoluindo, e aí os sinais vão seguindo conforme eu vou crendo. Então, o único jeito de a gente acreditar realmente que Jesus Cristo é real e está vivo é iniciando essa caminhada com Jesus. E aí Deus vai enviando os seus sinais. Amém? Voltando ainda àquela pergunta, né? Como acreditar em alguém tão firmemente assim como fala o versículo? Então, acreditamos em Deus numa intensidade maior ou menor, conforme a intensidade também desse relacionamento, do nosso relacionamento com Ele. Se o meu relacionamento com Deus está saudável, eu não vou ter tanta dificuldade em acreditar nele. Se o meu relacionamento com Deus está deteriorado ou está raso, muito provavelmente eu não vou conseguir acreditar tão firmemente assim na palavra dele. Então, tudo está ligado a esse relacionamento com Deus. Né? E aí eu não vou ter tanta dificuldade. Né? Traçando um paralelo para qualquer exemplo secular, eu vou acreditar em promessas que alguém possa fazer a mim conforme o relacionamento que eu tenha com essa pessoa. A confiança que eu tenho nesta pessoa vai me ajudar a acreditar ou não ou desacreditar dessa pessoa, se ela vai realmente cumprir alguma promessa que ela me faz. Mesma coisa com Deus. Se o meu relacionamento estiver bem bacana com Deus e eu me alimentar da sua palavra, aquela palavra ela vai penetrar no meu coração de maneira tão firme que eu não vou ter problema em acreditar. Amém? O pastor Hildo ainda comentou que a Bíblia diz, né, para pensarmos nas coisas que são do alto. Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. O pastor ainda enfatizou, como é difícil a gente pensar nesse tal, das coisas do alto, num lugar que a gente nunca viu, que não conhecemos, junto de uma pessoa que nunca realmente estivermos juntos num contato físico, real, como conhecemos aqui. A Bíblia, então, ela pede para fazermos coisas, que a gente não tem a menor ideia de como fazer. Não temos condições nem de imaginar como realmente devemos fazer, Qual que é o processo que eu faço? E eu coloquei aqui que é importante a gente entender essa dificuldade,
essa impossibilidade para nos posicionarmos corretamente. Se eu já sei que para mim é difícil e que eu não consigo por mim mesmo, então eu já sei que eu vou precisar de uma ajuda. Se não temos condições de buscar ou pensar nas coisas do alto, porque sequer conhecemos ou conseguimos por nós mesmos alcançar esse lugar, precisamos entender que necessitamos de ajuda para cumprir essa tarefa. Eu coloquei aqui, sozinhos não dá, sozinhos não conseguimos. Aí eu coloquei aqui uma ilustração, né? Voltei aos meus tempos de educação artística e vocês vão perceber que eu não sou bom nisso, mas é para ilustrar alguma coisa mais lúdica para que entendamos melhor, né? Jesus Cristo é o caminho até a Deus. Então nós estamos de um lado, Deus do outro, e Jesus, ele é essa ponte. A gente viu, né, inclusive, né, no versículo, eu sou o caminho. Né? Então, como lemos lá em Hebreus 1, de 1 a 3, nós precisamos de Jesus Cristo. É Ele que nos liga a Deus, que nos liga ao alto, né? ao mundo espiritual, ao que a gente está falando. Eu preciso pensar nas coisas do alto, é através de Jesus que eu vou conseguir fazer isso. Um outro desenho aqui, né? Nós estamos no mundo físico, Deus, né, está no seu reino. E quem é que nos liga ao reino de Deus? Jesus Cristo e a palavra de Deus, a própria Bíblia, as escrituras sagradas. Então, o que nos aproxima do mundo espiritual é Jesus Cristo e a palavra de Deus. Então, são duas ilustrações que eu quis trazer aqui. Precisamos entender que nós estamos neste mundo físico e Deus está em seu reino, no mundo espiritual, no céu, na glória, né, como a gente costuma dizer. E o que aproxima esses dois lugares é Jesus Cristo e a palavra de Deus. Então eu quis colocar essas ilustrações para a gente, de uma maneira mais lúdica, entender. Nós estamos separados. Se eu estou mais do lado do mundo, eu vou estar longe do reino de Deus. Se eu estiver mesmo aqui, mas buscando o reino de Deus, eu vou ter maior facilidade, né, de entender as coisas do alto, as coisas, né, que Deus está dizendo e revelando na sua palavra. E como eu me aproximo mais, né? Vou tirar aqui o escrito, né? Como eu me aproximo mais do reino de Deus, né? Através de Jesus. Como que eu me distancio do reino de Deus e fico nesse mundo? Me distanciando de Jesus e da palavra de Deus. Então, Jesus e a palavra de Deus são as duas coisas que me levam mais para perto do reino de Deus. Amém? Então, se nos alimentarmos, né, das coisas do mundo, teremos maior facilidade em crer, em ter fé, apenas nas coisas naturais. Né? Se eu continuar nesse mundo, eu vou continuar apegado às coisas deste mundo. Agora, se eu me alimentar da palavra de Deus, né, se a gente nos esforçar em conhecer e andar com Jesus Cristo, teremos maior facilidade em crer, em ter fé nas coisas sobrenaturais, nas coisas que a Bíblia, né, nos revela. Né? Sobrenatural, ou seja, o natural sobre o natural. Então, eu, me alimentando de Jesus, da palavra de Deus, estas coisas sobrenaturais vão estar mais próximas de mim. Teremos maior facilidade em construir o firme fundamento baseado na palavra de Deus. Então, se eu estiver mais ligado a Deus, esse firme fundamento, ele nasce no meu coração de uma maneira, digamos assim, consequência desse relacionamento. Chamei aqui esse slide de dieta saudável, ou seja, eu preciso me alimentar direito. E como ouvir Deus falar comigo, né? É o nosso desafio diário, né? O desafio, né, de nossas vidas. E aqui eu quero compartilhar alguns versículos que a Bíblia revela que Deus, ele quer se aproximar de nós. Né? E Deus falar comigo é Deus falando comigo, ou seja, eu não posso obrigar Deus a falar comigo, mas a Bíblia me mostra alguns versículos para que eu me achegue a Deus. E aí há promessas de Ele se achegar também a mim. E Ele se achegando a mim, certamente Ele vai querer falar comigo. Amém?
Tiago 4, de 7 a 10, eu acho que eu já passei bastante do horário aqui, então eu vou destacar apenas a parte do chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, ou seja, eu preciso me achegar a Deus e tem uma promessa de o inverso vai acontecer, Deus ele vai se achegar a mim. Então, se nos achegarmos a Deus, Ele virá até nós. Se tivermos humildade em buscá-lo, Ele nos exaltará. Depois você lê com mais calma os versículos, senão eu vou passar muito do tempo da aula. Amém? Em Jeremias 29, 11 e 13, também vou ler o destacado. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Então, se eu aplicar o meu coração de maneira verdadeira, de maneira honesta, sem querer maquiar quem eu sou diante de Deus, eu preciso reconhecer quem eu sou diante de Deus de maneira verdadeira, há essa promessa de encontrá-lo. Ou seja, me achareis. Né? Buscar-me, eu tenho que buscar e eu vou encontrá-lo. Então, né, se eu fizer corretamente. Né? A voz de Deus está contida na sua palavra, nas escrituras sagradas, nas palavras de Jesus Cristo, nas promessas que vemos na Bíblia. E o segredo em receber estas coisas é aplicando a nossa vida e o nosso coração a Deus. Amém? Aqui também eu tenho alguns versículos, né? Apesar de a gente, né, ter falado muito da cura, mas seja para a cura de enfermidades, seja para uma vida de vitória, prosperidade, seja para uma vida livre de todo mal, seja para alcançarmos qualquer coisa em Deus, né? Nós temos promessas, versículos que nos direcionam isso, né? Nos direcionam a ouvir a voz de Deus. Eu coloquei alguns aqui, né? Êxodo 15, 26, né? Fala da questão da cura de enfermidades. Mateus 12, 15 também mostra que Jesus ele curou a todos na multidão, não foi um ou outro. Jesus curou todos, ou seja, há uma palavra que nós podemos tomar posse para que todos recebam a cura. Amém? Em Mateus 10, 1, fala também que, né, Jesus ele comissionou, né, ele direcionou os seus discípulos a pregar o evangelho, a expulsar demônios, a curar os enfermos, a livrar as pessoas de todo o mal. Né? Salmos 1, de 1 a 3, né, fala sobre, né, o homem bem-aventurado, como ele deve proceder para que ele seja bem-aventurado, próspero. Depois você dá uma lidinha aí. Mateus 11, 28, né, fala também, quando estamos cansados, nós temos a quem buscar para termos o alívio, né, para não ficarmos mais cansados ou oprimidos. Salmos 91, de 1 a 12, né, fala sobre o esconderijo do Altíssimo, né, vivermos neste esconderijo, né, junto com o Onipotente, junto com Deus, e aí tem várias promessas, várias, né, coisas que Deus ele coloca que não vai nos alcançar, que Ele vai nos livrar. Enfim, depois dá uma lidinha melhor. João 15, de 7 a 8, né? Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, olha o reforço, a enfatização aí, né? Se as minhas palavras, as palavras de Jesus estiver em nós, pedireis tudo o que quiserdes. Não só cura, mas tudo o que quiserdes, e vos será feito. Né? E aqui a gente percebe, né? A gente já tinha lido esse versículo nessa aula no início ali, mas percebe aqui que Deus ele tem prazer, né? Meu Pai, né? Nisto é glorificado meu Pai. Quando a gente dá muito fruto, nós glorificamos a Deus, ou seja, há um interesse de Deus nestas coisas. Mateus 19, 26, né? Aqui também fala, né, que aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Depois dá uma lidinha. Marcos 9, 23, Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então não há limitação do que alcançarmos em Deus quando a gente alcança esse firme fundamento, essa fé real. Deus tem inúmeras promessas em sua palavra no relacionamento saudável, real, verdadeiro, constante. Ele tem prazer em se aproximar e falar conosco e também nos abençoar. Então, né,
alguns versículos para enfatizar como buscar isso. Então, né, para encerrar aqui, né, somos direcionados, incentivados, motivados a buscar a voz de Deus. Né? Somos desafiados, né, podemos dizer assim, a ouvi-lo, buscando-o através da sua palavra. Não há, né, como fazermos isso com o que conhecemos desta terra, com as coisas naturais que sabemos. Então a gente precisa se desapegar um pouco destas coisas naturais para que então a gente se apegue a Deus. Está lá em 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, nós precisamos entender que eu preciso ser mais espiritual e menos natural para realmente começar a ouvir a voz de Deus. Amém? Quero enfatizar, né, aqui, né, já tivemos o primeiro culto da ceia do Senhor, né, nesse domingo de manhã, e vamos ter uma segunda oportunidade, né, à noite para a ceia do Senhor. Né, participem, né, aos que não puderem ir, né, à igreja, participem em sua casa, mas né, cumpra a palavra de Deus participando da ceia. É parte também, né, Deus já falou sobre isso e aquele que obedece, aquele que participa, ele está dizendo que ele está ouvindo a voz de Deus e obedecendo. Amém? Eu espero então que com essa aula, né, a gente possa ter detalhado, né, ido mais no detalhe, né, daquilo que Deus falou ao meu coração. Pelo menos eu espero ter passado algo para vocês. Espero realmente que Deus possa edificar a sua vida. Amém? Vamos finalizar a aula fazendo uma oração, pedindo para que o Espírito Santo continue a ministrar essa aula em nossos corações e trabalhar em nossas vidas para gerar uma fé real, uma fé genuína em nossos corações. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, ó Deus, e te agradeço, Pai, por mais esta aula, pelo conhecimento da tua palavra, por aquilo que o Senhor falou ao meu coração e que o Senhor possa, ó Deus, falar ao coração de cada um, ó Deus, que assistir esse vídeo, esta aula, que o Senhor ministre, ó Deus, a tua igreja, edifique, ó Deus, a tua igreja, que não seja eu, ó Deus, a falar, mas sim o Senhor e o teu Espírito Santo, ó Deus, e o Senhor possa continuar, ó Deus, ministrando isso que ouvimos, ó Deus, isso que foi ministrado aqui, compartilhado, né, nesses slides, ó Deus, que o Senhor possa continuar, ó Deus, falando ao nosso coração, que possamos ainda entender melhor, entender mais, para que possamos ter as nossas vidas transformadas, Pai, pelo Senhor, ó Deus, e a Tua palavra. Eu te louvo, ó Deus, e te agradeço pelo privilégio, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fica com Deus.